Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como você já sabe, Vitor Hugo Fernandes. E hoje, na segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, eu vou estar aqui com vocês, pessoal, para passar as principais notícias do dia. O Aquias ainda está com problemas lá de internet, onde ele está, a internet não é muito boa, então ele pediu para estar gravando esse vídeo aqui. A gente não vai fazer a live de hoje, a gente vai ter esse vídeo gravado para a gente poder discutir e passar para vocês as principais notícias do dia. E hoje a gente tem, pessoal, a notícia principal, né, do dia é que a Justiça afasta Sérgio Camargo da gestão de pessoas da Fundação Palmares, uma notícia que está sendo falada aí para todo o Brasil ao longo do dia, saiu agora há pouco, né, nos grandes jornais. Outra informação sobre Paulo Guedes, que viajou para os Estados Unidos justamente quando tinha que prestar depoimento na Câmara dos Deputados, né, no plenário da Câmara dos Deputados. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que prorroga, né, os inquéritos que envolvem investigação do presidente Bolsonaro. São 2 inquéritos, a gente já vai falar deles aqui. E outro que é sobre o Bolsonaro, que tentou ontem assistir um jogo do Santos. Na verdade, ele fez um teatrinho ali, né, dizendo que tentou assistir o jogo do Santos, que teria sido barrado por não ter sido vacinado. Isso gerou uma contradição de informações que a gente vai explicar já já. Pois bem, então vamos lá para a primeira notícia aqui do dia, que a Justiça afasta Sérgio Camargo da gestão de pessoal da Fundação Palmares após acusação de assédio moral e perseguição, né? O Ministério Público do Trabalho, né, após uma série de acusações de ex-funcionários de que ele estaria agindo, constrangendo servidores, fazendo assédio moral com servidores e diversas outras situações absurdas que envolvem o nome do Sérgio Camargo, né, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra o Sérgio Camargo, e a Justiça do Trabalho acatou e afastou ele não das suas funções inteiras, não destituiu ele do cargo, afinal de contas isso cabe exclusivamente ao presidente da República, mas afastou ele das suas funções de gestão de pessoal. Então ele não pode contratar pessoas, ele não pode afastar pessoas do cargo, né, que ocupam, porque ele estaria sendo acusado de uma série de perseguições ideológicas, perseguições políticas ali no exercício do seu cargo. Vamos lembrar quem é nesse Sérgio Camargo? Sérgio Camargo é o presidente da Fundação Palmares, completamente bolsonarista, alinhado com o pensamento bolsonarista. Ele já negou todo o passado de grandes lideranças do movimento negro, critica sistematicamente o movimento negro. Ele faz um papel ali, né, daquele negacionista de toda a história do movimento negro, da luta do povo negro, e critica grandes lideranças, históricas inclusive, do movimento negro e lideranças do Brasil, né, como um todo. Então é um cara repleto de polêmicas aí, e dessa vez foi afastado, não, repito, não da sua função como um todo, mas especificamente da sua função de gestão de pessoas. Afinal de contas, só quem pode demitir ele, substituir ele, seria o presidente da República. Mas já é um forte revés que ele sofre, né, que Bolsonaro também sofre indiretamente, porque a justiça impede que ele faça ali uma das suas funções, que é a gestão de pessoas dentro da Fundação Palmares. Então, mais uma perda para o bolsonarismo. Outra notícia no dia de hoje é sobre o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que viaja para os Estados Unidos e escapa do depoimento na Câmara sobre as suas offshores de 51 milhões de reais. O ministro não deverá comparecer ao plenário da Câmara nessa quarta-feira, estava agendado para quarta-feira agora, né, depois de amanhã, para prestar esclarecimento sobre sua conta offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. E eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, que eu postei no meu canal, tá no canal do Aquias também, falando, né, explicando, né, que situação é essa das offshores. Né? O ministro Paulo Guedes vai estar numa reunião do FMI, que vai contar ali com membros, ministro da Fazenda e presidente do Banco Central do G20. O G20, para quem não sabe, é o clube dos 20 países, né, mais ricos do mundo, que vão se encontrar em Washington, nos Estados Unidos. Ele vai estar lá, né, ao longo dessa semana inteira, de hoje só volta na sexta-feira, então ele fugiu, né, desse depoimento que teria que dar na Câmara dos Deputados. Tudo bem que é uma função do ministro de Estado, de Economia, de estar lá numa reunião como essa, mas vamos combinar que foi muito conveniente essa oportunidade dele estar lá justamente na semana que ele prestaria esclarecimentos aqui numa situação que é gravíssima, né, dessa questão das offshores. Lembrando que o ministro tem 51 milhões de reais investido em paraíso fiscal, né, essas Ilhas Virgens
britânicas são paraíso fiscal, que é um local onde pessoas que têm dinheiro sujo colocam dinheiro lá. Tem alguns motivos para as pessoas colocarem dinheiro, né, nesses paraísos fiscais. Um é ocultar o patrimônio, né, quando a pessoa quer esconder um patrimônio que tem, e aí vale a gente se perguntar, por que quer esconder dinheiro? Por que quer esconder o seu patrimônio? Outro motivo é não pagar imposto, fugir dos impostos que tem que pagar no Brasil. Né? Ele tem que pagar o imposto, bota no paraíso fiscal. Paraíso fiscal, por definição, é um local que ou não cobra imposto, ou cobra muito pouco, normalmente só taxas administrativas, fugindo, portanto, dos impostos que deveria pagar aqui no Brasil. E outro, quando ele como ministro de Estado, né, ao ter recursos no exterior, né, num paraíso fiscal, ele pode utilizar, né, não é crime por si só ele ter dinheiro no exterior, isso não é crime. A questão é que como ministro de Estado há um conflito de interesses, porque as decisões dele enquanto ministro podem afetar os investimentos dele. Por exemplo, quanto mais o dólar subir, e não para de subir, mais ele ganha dinheiro. Então ele pode criar políticas, né, que enquanto ministro da Fazenda, que tem, né, da Economia, que tem essas informações privilegiadas, para beneficiar a sua conta privada, os seus investimentos privados, que é uma situação irregular. Ele declarou esse dinheiro quando se transformou, né, em ministro da Economia, e a comissão de ética que investiga os altos funcionários do governo brasileiro fechou os olhos para isso e aprovou essa situação, que é uma situação irregular. Então agora a Câmara dos Deputados, né, diversos deputados querem saber por que essa situação irregular foi aprovada. Por que Paulo Guedes tem esses recursos no exterior? Será que ele criou políticas ali de modo a beneficiar os seus investimentos privados, prejudicando o Brasil inteiro? Porque o dólar subindo, que está prejudicando o Brasil inteiro, gera mais dinheiro ainda para Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes se safou essa semana, está viajando, está nos Estados Unidos, só vai voltar sexta-feira e vão ver quando que ele vai ser ouvido pelos deputados no plenário da Câmara dos Deputados. Outra notícia que é importante para o dia de hoje, o ministro Alexandre de Moraes da STF prorroga os inquéritos sobre as milícias digitais e a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Né? A própria Polícia Federal pediu a prorrogação do prazo de investigação, né, para que tivesse mais tempo, para quem pudesse investigar as milícias digitais, e o ministro da STF, Alexandre de Moraes, concedeu esse prazo maior, né, por mais 90 dias, para que houvesse a conclusão desses inquéritos. Lembrando que os inquéritos das milícias digitais investigam um grupo de pessoas que teria influenciado, que teria divulgado informações contrárias ao sistema democrático, contrárias ao Estado de Direito, estimulado atos antidemocráticos, e a Câmara dos Deputados, perdão, não a Câmara dos Deputados. E essa investigação quer saber, né, quem financia essas milícias digitais? Será que teve recursos públicos envolvidos nessas milícias digitais? Quem está por trás disso? Porque por si só, né, essa difusão de notícias falsas, intencionais, sistemáticas, né, na internet, por si só, é um crime. E ao que tudo indica, tem gente grande dentro do governo Bolsonaro envolvido com isso aí. Então foi prorrogado essa investigação. E a gente sabe que alguma coisa tem que sair dessa investigação, porque há fortíssimos indícios que pessoas muito próximas ao Bolsonaro, como por exemplo o próprio filho dele, o Carluxo, seria um dos líderes. Como a gente não tem comprovação, né, jurídica ainda de nada, a gente usa o termo sempre seria, suposta, né? Mas as evidências são bastante fortes, bastante contundentes. Né? A outra situação que foi prorrogada a investigação é a suposta interferência, aquela suposta, de novo, né? A gente não pode usar o termo interferência, embora as evidências sejam também bastante fortes, interferência de Bolsonaro no comando da Polícia Federal. Vamos lembrar do caso, né, um ano e pouquinho atrás, quando Moro sai do governo. Moro sai do governo porque Bolsonaro mandou demitir o chefe da Polícia Federal, que era subordinado de Moro, que Moro não queria deixar demitir, porque Bolsonaro queria trocar o chefe da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro e Moro não permitiu. E por que Bolsonaro queria trocar o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro? Porque a Polícia Federal está investigando, inclusive, filhos dele. Tem aquele famoso reunião ministerial, né, que foi gravada lá, que Bolsonaro fala que vai trocar sim, que não vai... A Polícia Federal dá a entender que a Polícia Federal é o brinquedinho dele e que ele troca quem ele quiser sim. E se não puder trocar o chefe da Polícia Federal, né, que ele fala que é o pessoal da segurança dele, que ele diz que não é a Polícia Federal, mas todo mundo sabe que é. Se não puder trocar o chefe da Polícia Federal, troca o ministro, se referindo ao Moro. Moro, então, sai do governo. E Bolsonaro, inclusive, tem que ser ouvido, né? Tem 30 dias aí para a Polícia Federal ouvir, inclusive, o depoimento do Bolsonaro, para saber que interferência é essa que Bolsonaro está fazendo na Polícia Federal. A gente tem fortíssimos indícios disso, mas sabe que é um caso difícil de sair
uma punição efetiva com o Bolsonaro, porque ele próprio é o chefe da Polícia Federal e há uma grande probabilidade dos próprios, a cúpula da Polícia Federal está constrangendo, né, os delegados que estão à frente dessa investigação. Última notícia do dia é o teatrinho que Bolsonaro fez em Santos, fingindo que estava querendo assistir o jogo do Santos, né? Bolsonaro deu a entender para a mídia, deu reportagem, né, para diversos jornais, dizendo que, olha, eu quero assistir o jogo do Santos, ele está passando de férias ali, né, em Santos, litoral de São Paulo, e dizendo que queria chegar ali na Vila Belmiro, onde ia ter o jogo do Santos, e que queria assistir, e que está sendo barrado porque ele não teria tomado vacina. E diversos jornais publicaram isso, né, como se o Bolsonaro realmente estivesse ali querendo assistir o jogo, né, e fosse barrado, né, por não estar vacinado. E ele questionando, dizendo, olha, não tem que ter obrigatoriedade de ter vacina nenhuma, não tem que ter nada disso, comprovante de vacina, dizendo que ele já tem anticorpos, que é uma mentira, né? A mentira é a forma de comunicação mais clara, mais óbvia de Bolsonaro, né? Ele não se vacinou e Bolsonaro vem com esse papo de que está com anticorpos, que não precisa do comprovante de vacinação. Isso foi noticiado, Bolsonaro se ferrou, vários jornais, inclusive blogs de esquerda, divulgaram isso. Só que, na verdade, pessoal, isso não tratou de uma estratégia de comunicação de Bolsonaro. O próprio Santos negou que Bolsonaro tenha procurado o time, né, para poder assistir esse jogo. Ele poderia assistir. O Santos diz o seguinte: o Santos Futebol Clube não foi procurado pela equipe do presidente. O clube segue os protocolos da CBF, que, por sua vez, segue as normas sanitárias da Anvisa, né, diz aqui em nota do clube Santos Futebol Clube. Então, Bolsonaro fingiu que tentou entrar no estádio só para ter uma oportunidade de fazer uma campanha anti-vacina. Porque o que Bolsonaro fez, mais uma vez, foi uma campanha anti-vacina. Por que existem os protocolos que exigem que as pessoas comprovem a vacinação? Para obrigar as pessoas a se vacinarem, para que essa pessoa não contamine terceiros. E Bolsonaro, como é um anti-vacina, como ele é um anti-ciência, ele está fazendo uma campanha para que as pessoas não sejam obrigadas a se vacinar. Na prática, ele está quase dizendo para as pessoas, não se vacinem, como ele já falou no passado. Parou de falar agora por causa da CPI da Covid. Mas, indiretamente, ele continua fazendo campanha contra a vacinação. Justamente no dia anterior em que o Brasil atingiu 600 mil mortes nessa pandemia pela gestão não desastrosa, mas assassina e genocida do presidente Bolsonaro. Então, ele fez mais um teatrinho para fazer um lobby com aquele movimento anti-vacina, com aquele movimento anti-ciência, com aquelas pessoas que não querem se vacinar e querem continuar matando os outros. Bom, pessoal, por hoje é só. Hoje vai ser um vídeo curto. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever aqui no canal do Aquis. Se inscrever lá no meu canal também. Aproveita que tá aí rapidinho. Você tem o link aqui embaixo, só clicar para conhecer lá meu trabalho também. Bom, pessoal, então é isso. Até a semana que vem, segunda-feira que vem a gente está aqui de novo. Um abraço